Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live sobre espiritualidade e autoconhecimento. Lembrando sempre que todos esses vídeos, todas essas lives ficam disponíveis no IGTV do Instagram Dani_Silover ou no YouTube também. É só entrar no meu canal Dani Lobo no YouTube, esse vídeo vai estar lá disponível. Oi pessoal, Silvinha, Karina, Mariana, Su, que alegria estar aqui com vocês hoje, vocês estarem aqui. Lorena, seja bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar só mais uns segundinhos, o pessoal está entrando para a gente começar a falar desse assunto tão interessante, que eu estou tão feliz de falar sobre isso hoje. Tava doida para trazer esse assunto para vocês. E o assunto de hoje é Lemúria, né? Vamos falar um pouco sobre essa civilização tão pouco conhecida. Como vocês sabem, ontem foi o lançamento do meu livro, já está disponível o meu novo livro, meu segundo livro, que chama-se Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros akáshicos. Para quem não me conhece, para quem nunca ouviu, eu já tenho um outro livro, que foi meu primeiro livro, que chama-se Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. E ontem eu lancei meu segundo livro com venda exclusiva pela Amazon, que se chama Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros akáshicos. Eu queria dizer só que muitas pessoas às vezes estão me escrevendo e me perguntando como faz para comprar o livro. Na Amazon, a Amazon oferece duas opções. Ela oferece a opção de quem vai fazer a assinatura do Kindle Unlimited, que é para quem faz uma assinatura dos livros da Amazon, ou você tem a opção de comprar o meu livro individualmente, é R$14,90 o valor do livro. Então, quem tiver com dificuldade de entrar na Amazon e achar a opção dessa compra, eu recomendo que baixe o aplicativo do Kindle, que é um aplicativo gratuito da Amazon, que você pode baixar para o seu celular, para o seu tablet ou para o seu computador. E aí, baixando esse aplicativo gratuito, você entra na Amazon, coloca o nome Lemúria, Terra da Luz, já vai aparecer meu livro lá, clica na capa e escolhe a opção de compra individual, que é R$14,90, ok? Então vamos lá, pessoal. Começando a falar desse assunto, eu vou explicar para vocês e depois vou deixar vocês com um gostinho especial de querer ler o livro e vai ser uma experiência incrível. Vamos lá. Muitas pessoas perguntam sobre a Lemúria, mas a gente acha muita informação sobre a Atlântida e a gente costuma achar muito pouca informação sobre a Lemúria. Eu vou explicar para vocês por quê. Uma outra coisa que eu vejo muito que acontece, que às vezes é um equívoco, Lemúria não foi igual à Atlântida. Lemúria foi completamente diferente da Atlântida, um outro perfil, um outro tipo de mundo, um outro tipo de sociedade, e às vezes eu acho que as pessoas confundem essas estações e dizem que a Lemúria foi a Atlântida do Oceano Pacífico. Não, não foi. A Lemúria era uma civilização que existiu no Oceano Pacífico, tá? E o que restou daquele continente hoje é o Havaí, são as Ilhas Havaianas. A Lemúria era ali. O que restou da Lemúria, com todas as mudanças, foi o que hoje nós conhecemos como Havaí, que é um lugar super especial e continua a mesma energia especial. Então vamos lá, gente. Então vamos entender por que a gente vai explicar primeiro sobre a Lemúria, depois eu vou explicar um pouco sobre a Atlântida e essa diferença entre as duas, tá? A Lemúria foi uma civilização altamente espiritualizada. Os valores dos lemurianos, o que era importante para eles, como eles viam a vida, como eles entendiam o mundo, como eles entendiam o universo, eram completamente diferentes especialmente muito diferentes do nosso mundo. O nosso mundo atual, ele tem uma característica atlante muito forte. Essa nossa herança atlante, né?
porque com certeza a maioria de nós passou pela Atlântida. Ela é muito, para quem conhece um pouco sobre a Atlântida, a gente reconhece no mundo de hoje muito essa personalidade atlântica. O nosso mundo, um mundo competitivo, é um mundo que a gente busca tecnologia, os nossos valores, a gente está evoluindo, a gente está progredindo, mas a gente tem muito isso em nós. A Lemúria, não. O que era importante para a Lemúria não era possível enxergar com os olhos. Ela é espiritualidade. Para o lemuriano, o amor, a gentileza, a compaixão eram as coisas mais importantes. E tinha uma coisa importantíssima para eles, que era a gente estar afinado com o nosso propósito divino. Então, os lemurianos acreditavam que cada um de nós nascia com um propósito divino, que eu particularmente continuo acreditando nisso. E que o importante na vida era você se encontrar com esse propósito. Não era importante para eles quem você ia ser, o que você ia alcançar, se você ia estar no topo, se você ia ser aquela pessoa que está lá e que trabalha na agricultura. Para eles isso não era importante. O importante é você estar afinado com o seu propósito divino. Isso é a coisa mais importante que existe. Então, só esse ensinamento lemuriano, a gente pode refletir para a nossa vida. Você está afinado com o seu propósito divino? Você está fazendo aquilo que o seu coração pede em relação ao seu trabalho, à sua vida pessoal, à sua vida social, não importa, em qualquer aspecto. Pense isso, eu estou afinada com o meu propósito divino? Isso é uma coisa muito importante. E para o lemuriano isso era a coisa mais importante, porque o lemuriano entendia que todos nós somos instrumentos de Deus e que Deus age por todos nós. Então, quando a gente está afinado com o nosso propósito divino e a gente é um bom instrumento, a ausência do ego, da coisa do eu. Na Lemúria não tinha eu. Na Lemúria tinha meu propósito divino, esta é a minha missão e o importante é eu poder servir da melhor forma possível. Então, eu acho que vocês, para quem está lendo o livro, para quem ainda vai ler meu livro, eu acho interessante e eu recomendo a vocês que vocês leiam um livro com um olhar diferente. Não olhem só uma história que aconteceu. E essa história que eu relato lá, eu vivi. Não foi o processo de acessar essas lembranças foi bem profundo. E sem a ajuda da espiritualidade superior, com certeza eu não teria conseguido acessar lembranças tão profundas e tão antigas. Mas como eu acredito que escrever os livros faz parte do meu propósito divino, eu tive toda a ajuda que eu precisei. Não foi fácil, mas eu tive. Então eu queria sugerir a vocês que quando vocês lerem o livro, tá? Leia o livro e pensa na sua vida. Pensa que aquilo tudo que eu fui aprendendo, que eu relato no livro, pensa que você pode aplicar para você. Porque esse é o bacana do livro. O mais importante do livro não sou eu, o mais importante do livro é a mensagem. E a Lemúria, gente, por que ela é tão diferente da Atlântida? Porque a Lemúria foi uma civilização que deu certo. Ela praticamente foi uma ascensão em massa. Por que a gente tem tão poucas informações sobre a civilização da Lemúria? Porque a Lemúria ela não falhou, muito pelo contrário. Ela sublimou. Ela passou, a civilização lemuriana passou por esse planeta com todos os testes e todas as provas que todas as civilizações passam, e ela passou no teste. E é isso que eu falo no livro. Por que ela passou no teste? Ela passou no teste porque ela priorizou o amor, a caridade, a gentileza. É o único caminho, gente. Não tem outro. Então, eu acho que esse livro está chegando agora no plano físico. Eu só sou um instrumento para ele chegar.
Eu acredito que Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos, está chegando no plano físico agora, porque nós estamos vivendo um momento de transição profunda e nós precisamos desses ensinamentos e trazer esses ensinamentos e adaptar esses ensinamentos para a nossa vida de hoje. E lá no livro eu conto a história desde a minha infância até a minha vida adulta e tudo que aconteceu, todos os testes que eu passei, as provas que eu passei, os ensinamentos que eu recebi e que foram que naquela época me ajudaram muito, que me ajudam hoje, porque eu confesso a vocês que escrevendo o livro, conforme eu ia acessando essas lembranças, eu ia acessando esses registros acásticos, eu explico no livro bem o que é registro acástico, conforme eu ia acessando e ia vendo como foi que eu saí lá dos problemas que eu estava, eu comecei a pensar assim, eu posso fazer isso agora. E isso é muito bacana. Então eu recomendo isso a vocês. Leiam o livro, eu espero que vocês gostem do fundo do coração. Foi escrito com muito amor, com muito carinho, com muita energia positiva. E aproveitem o que está escrito lá e pensa no que você pode aproveitar isso para a sua vida, porque eu tive muitas aulas e muitos dos ensinamentos que eu aprendi naquela época estão relatados no livro. Então, quando tiver um momento que eu estiver aprendendo alguma coisa, reflete assim, sou eu que estou aprendendo também. Eu posso porque eles deram certo. Tanto deram certo que ficaram reencarnados pouquíssimos lemurianos. Apenas aqueles que ficaram para trás, como eu. Aí eu fui entender no meu segundo livro, quer dizer, eu sou um espírito que traz uma bagagem bem complicada, que tenho problemas há muito tempo. E olha que bacana, e eu estava lá na Lemúria, passei pela Atlântida, passei pelo Egito, passei por um monte de lugar, e Deus está me dando a oportunidade de estar aqui resgatando, então eu sou muito grata. E a gente precisa saber reconhecer as oportunidades que a gente tem de resgate, e todos nós estamos resgatando, mas esse livro da Lemúria, esse em especial, Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos, é um livro que mostra como nós podemos passar por esse momento e também sermos bem-sucedidos. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aplicar na nossa vida. E vamos aproveitar essa história, porque eu conto como era o dia a dia lá, e vocês vão ver que é muito diferente da vida que a gente tem hoje, mas vamos tentar trazer um pouquinho de lá para cá, para a atualidade. Vamos pegar um pouco daquela essência, todo aquele amor, né? Daquela paz, daquela harmonia e trazer isso para as nossas vidas. Porque a gente depende disso. A gente depende do que a gente faz com a gente. Eu estava dando aula agora há pouco, há meia hora atrás, eu estava terminando uma aula de tarô, eu estava falando com as minhas alunas. A gente ficar sentada esperando que o mundo mude ao nosso redor não vai acontecer. A mudança está na gente. A mudança tem que ser na gente. Então a Lemúria, gente, foi uma civilização que deu muito certo. Ela existiu no Oceano Pacífico, onde hoje são as Ilhas Havaianas. As Ilhas Havaianas eles dizem que são o que sobrou da Lemúria, porque naquela época o nível do mar era muito mais baixo, né? Então, conforme o nível do mar subiu, a Lemúria era um continente muito grande. Qual era outra característica interessante? Ela era um continente grande e como ela era afastada de todo o resto, a vida do lemuriano era lá. Ele não interagia com outras civilizações, pouquíssimo. Então a vida deles era muito eles. Essa forma que eles viviam, eles estavam satisfeitos com isso. E outra coisa, eles não se aglomeravam. Não existiam grandes cidades na Lemúria. As cidades na Lemúria eram pequenas, eram muitas vezes vilas e muito espalhadas. Muito espalhadas, porque eles valorizavam muito o silêncio, a paz e a tranquilidade. Então, quando os testes chegaram por lá, o que eu chamo de testes? Quando as frequências negativas que
ainda estão presentes no nosso planeta hoje, tentaram se infiltrar por lá, na maior parte, elas não conseguiram. Por quê? Porque os lemurianos não davam esse tipo de abertura, porque tudo depende da gente. Eles priorizavam o amor, a caridade, a gentileza. Então, isso era a essência da vida deles, o que era importante para eles de verdade. A honestidade, a sinceridade, a coisa amorosa, a não aglomeração, era uma vida pacata, simples. O importante para cada um era estar sintonizado em seu propósito divino. Então, quando essas frequências inferiores, que já estavam aqui no nosso planeta desde aquela época, a Lemúria é mais antiga que a Atlântida, eu calculo que as minhas lembranças são aproximadamente de 40 mil anos atrás, essas energias já estavam por aqui há muito tempo. Essas energias estão por aqui, sei lá, 300 mil anos. Que isso é uma outra coisa que, desculpa falar assim com essa naturalidade, que é uma coisa que a gente precisa entender. A história da Terra é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Eu considero a Atlântida, que acabou, que foi destruída há 11.500 anos atrás, eu considero a Atlântida história recente. A vida humana na Terra tem 420 mil anos, mais ou menos, quando começou do jeito que a gente conhece. Então, a gente está falando que a Terra é muito antiga e a Terra tem vida muito mais tempo, mas isso é uma outra conversa para um outro dia que não vem ao caso agora. Eu recomendo que vocês vão estudar e buscar. A gente trabalha isso muito na consciência planetária. Eu recomendo que vocês... É o curso que eu dou da consciência planetária, mas eu recomendo que vocês podem dar uma pesquisada e ver isso. Com certeza, essa coisa de dizer que a Terra tem, sei lá, que tem menos de 5 mil anos antes de Cristo, isso, gente, já foi, os cientistas já mostraram que isso não é verdade. A começar por todo a própria Esfinge lá do Egito. Esfinge, foi para lá um cientista, um pesquisador super renomado chamado Robert Schoch, que ele é geólogo. Ele foi pesquisar lá a erosão da Esfinge. E ele fez um estudo profundo e ele provou que a erosão da esfinge, nem sei se eu estou usando a palavra correta, que o desgaste da esfinge não foi por erosão do ar, foi por chuva. E a última época que teve chuva na região do Saara era 12 mil anos atrás, então a esfinge é anterior a isso. Isso foi dito cientificamente por um geólogo, por um professor, por um mestre e tantas outras provas. Então essa coisa da gente achar que a nossa vida, que a vida na Terra, a vida humana começou, sei lá, 6 mil anos atrás, alguma coisa assim, é conversa, gente. Não é verdade, não é verdade. As civilizações antigas, Teotihuacan é muito mais antigo do que eles dizem ser. Tem a civilização da Hiperbórea, que mais ou menos bate com o tempo da Lemúria, que fica na Europa. Quer dizer, existiram outras civilizações, diversas civilizações que já passaram pelo nosso planeta. Dentro do esoterismo, do ocultismo, a gente diz que a gente está na quinta idade da Terra. Tiveram 4 antes. Então, por que a Lemúria é tão importante? Por que a Lemúria é tão bacana? Porque a Lemúria deu certo. Se ela deu certo, ela é a nossa receita. A gente tem que aproveitar esses bons exemplos para seguir. E qual é a diferença entre Lemúria e Atlântida? Lemúria deu certo, tinha valores diferentes. Atlântida também foi uma civilização muito especial, mas falhou. Falhou porque a sede de poder tomou conta. E com a sede de poder, as energias de frequência inferior tiveram um acesso maior na Atlântida e contaminou de um jeito que não deu para, literalmente não deu para salvar a grande parte. Então, essa é a grande diferença entre Lemúria e Atlântida. Se a gente pensar que Lemúria é parecido com Atlântida, é um equívoco. Lemúria é completamente diferente da Atlântida. As cidades, tudo, a vida era muito simples, era uma vida simples.
Então, é muito bacana, eu recomendo vocês lerem o livro, que o livro é muito legal, vocês vão se emocionar, porque é uma história muito bonita e tem muitos ensinamentos ao longo do livro. Então, eu convido vocês, quando vocês estiverem lendo o livro, aqueles ensinamentos, pensa assim, eu estou recebendo esse ensinamento para mim agora. Como é que eu posso adaptar ele para a minha vida de hoje? Vocês podem fazer uma comparação. Será que eu estou seguindo essas dicas aqui? O que eu posso colocar isso na minha vida? Quais são, como é que eu vou dizer? Como é que eu posso fazer? Eu estou conectado ao meu propósito divino? Isso era muito importante para o lemuriano, estar conectado ao propósito divino. Outra coisa interessante, que é uma coisa que a gente também tem que aceitar, como é que eu vou dizer, quando vocês, para quem for pesquisar sobre a história do planeta, vai ver isso, a Lemúria foi uma colônia extraterrestre inicialmente, como todas as civilizações do nosso planeta foram naquela época, né? Nós temos nossos ancestrais cósmicos. A Terra foi colonizada. Então, e no caso da Lemúria e de muitas outras civilizações, foi colonizada por civilizações superiores, de uma moral muito elevada. Então, eles deixaram todos aqueles ensinamentos morais preciosos. E eu repito, eles passaram no teste. A grande maioria. Uma vez perguntaram para o Edgar Cayce, quando ele estava em transe, eu já falei aqui várias lives sobre o Edgar Cayce, que era um médium americano, né, que trabalhava desdobrado. A maioria de vocês que me assiste aqui conhece. Quem não viu ainda, dá uma buscada lá no YouTube, vê meus vídeos sobre Atlântida, que vocês vão ver que eu vou falar do Edgar Cayce. E ele entrava em transe quando ele dormia, e quando ele estava dormindo, ele entrava num transe profundo e podia se fazer perguntas a ele, e ele respondia todas essas perguntas. E ele escreveu muito, ele falou muito sobre Atlântida quando ele estava em transe, porque ele fazia leituras das vidas passadas das pessoas. E em muitas dessas leituras, muitas pessoas haviam sido Atlantes. Então ele fala muito, ele relata muito a vida na Atlântida. E um dia alguém perguntou para ele, vem cá, perguntou para ele em transe, tá? Por que se fala tanto da Atlântida e se fala tão pouco da Lemúria? Aí ele disse, porque a Lemúria deu certo. Existem muito poucos lemurianos reencarnados ainda. A grande maioria já está em outra esfera, não precisa mais vir para cá. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer. Uma outra coisa interessante sobre a Lemúria, e que está no próprio título do livro, a gente entender o que são registros akáshicos, que são nós trazemos dentro de nós registros. Registro akáshico vem da palavra akasha. Akasha em sânscrito significa éter, significa digamos assim, o éter, o planetérico. Então, registro akáshico são os registros que estão contidos no éter. Isso significa que nós temos os nossos registros, tudo que acontece neste planeta está registrado no akasha. Então, é possível ter acesso, claro que não é uma coisa fácil, mas é possível ter acesso aos nossos registros akáshicos, né? E isso é importante porque a gente vai entender o que para os meus queridos amigos leitores que leram meu primeiro livro, vocês vão ver que o livro da Atlântida foi uma encarnação posterior à da Lemúria. Eu já trazia vários problemas que eu venho resolver hoje, né? Quando eu escrevi o livro da Lemúria, eu mesmo fui entender por que na Atlântida eu já tinha aqueles problemas. Eu descobri que os meus problemas são muito mais antigos do que eu podia imaginar, anteriores à própria Lemúria, como eu digo no livro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque assim é com todos nós. Às vezes a gente traz coisas para resolver, às vezes a gente tem traços de personalidade, a gente tem questões para resolver, que a gente pensa que são questões atuais, agora, 2021, e não é, gente, é coisa muito antiga dentro da gente.
Por isso que o caminho da cura, o caminho da autocura, o caminho da harmonia é a gente olhar dentro pra gente. E às vezes a gente pode ou não acessar esses registros acásticos. Isso não é o mais importante. Você vai acessar registro acástico quando ele for importante para que você possa resgatar. Mas você não significa que você tenha que lembrar de tudo para resgatar. Você pode resgatar sem ter que lembrar, tá? E não precisa se preocupar com isso, porque se for necessário que você lembre do seu passado, a sua própria divindade, o seu eu superior vai te trazer essa informação por algum caminho. Então não precisa se preocupar. Se isso não aconteceu, é porque não há necessidade de lembrar. Mas não significa que a gente não possa ter um entendimento que muitas das coisas que eu vivo hoje, eu trago de muito tempo para trás. Não é de agora. Quando a gente entende isso, a gente entende assim, então eu estou tendo uma oportunidade hoje de resgatar essas questões. Se elas ainda estão aqui, elas precisam ser resgatadas. Silvinha está falando, você foi mulher em várias vidas. Fui. Eu acho que porque o espírito, né, o ser espiritual, a gente tem experiências como mulher e como homem. Eu lembro de poucas vidas, mas eu me lembro de algumas vidas que eu fui homem, mas com certeza eu acho que eu fui mais mulher e acho que eu gosto de nascer mulher. Tanto que dessa vida também vi mulher de novo, né? Eu acho que eu me afino, eu curto, mas eu tenho vagas lembranças de vidas que eu não sei tão profundamente, que eu não tenho tantas. Talvez as minhas vidas como eu tive como mulher foram as vidas que talvez eu tenha feito mais besteira, não sei, por isso eu queira vir como mulher agora, que é para poder me resolver, não sei o motivo, mas realmente isso é um fato. Uma coisa eu tenho certeza, eu sempre tive essa sensação, sempre gostei muito de ser mulher, eu acho que é porque eu me identifico, né? Mas eu tenho rápidas lembranças de várias vidas que eu fui homem. Então eu lembro que eu passei, com certeza todos nós passamos pelas duas, porque o nosso planeta, o nosso plano físico tem uma coisa chamada dualidade. Então, para que a gente possa evoluir, a gente precisa encarnar como mulher, precisa encarnar como homem, para que a gente possa somar no nosso registro aquástico todos esses tipos de experiência. Ninguém pode encarnar só como mulher ou só como homem. Todo mundo tem que passar pelos dois. Então, tendo passado ou ainda vai passar, todos nós vamos ter esses dois tipos de experiência, porque na verdade o espírito não tem sexo, o espírito é uma coisa só, ele tem o yin e o yang dentro dele. Enquanto a gente está no mundo de dualidade, a gente tem que vivenciar essas duas coisas diferentes. Então, uma outra coisa que eu achava importante falar sobre os registros acásticos é que o registro acástico, ele está no éter, ele está em todo lugar, então você não precisa ir a algum lugar para acessar, mas não é uma coisa que a gente acessa com tanta facilidade. Mas qual é o caminho para qualquer tipo de acesso? Meditar. Gente, vocês vão ver que eu falo muito de meditação no livro. Não, meditação é a melhor coisa que a gente pode fazer. Vamos trazer para a nossa vida a prática da meditação. Seja a técnica de meditação, qual for que você escolher, é muito importante meditar. Porque quando a gente medita, a gente está em contato com o nosso eu superior, com a divindade que vive dentro da gente, a gente dá um off, a gente põe o nosso ego, a nossa personalidade, o nosso racional para descansar um pouco, e aí é quando as experiências começam a acontecer. Então eu recomendo a todos, busquem a prática da meditação. Quem já sabe meditar, procura meditar todo dia. Quem não sabe, faz curso, vai aprender, busca na internet uma pessoa legal que você tenha confiança antes de você se entregar a qualquer método. Eu acho que a pessoa tem que ter uma ideia. Vai simples, vai com calma. Se você não sabe meditar, faz um relaxamento, mas nós precisamos colocar isso nas nossas vidas, porque a gente tem essa herança atlante o Atlante tinha um lado, veja bem, o Atlante tinha uma parte da sociedade muito espiritualizada, mas tinha um outro lado muito materializado. Foi por aí que entrou a brecha, foi por aí que chegou o problema.
Então nós precisamos o quê? Equilibrar essas duas coisas. A Lemúria não. A Lemúria vivia para a vida espiritual. O lemuriano entendia que a vida da matéria era que a gente tinha que viver, que passar por aquela experiência material era fundamental, mas que a vida espiritual era mais importante. Tanto que eles não davam valor a tempo, a hora, a dia, como a gente dá. A visão deles era diferente nesse sentido. E todo mundo era igual, e ninguém era melhor que ninguém. Podia ter a grã sacerdotisa com o agricultor, com a pessoa que varre o chão da escola, e todo mundo tinha o mesmo respeito, o mesmo peso, ninguém era melhor que ninguém. O pensamento deles era: você está afinado com o seu propósito divino? Se você está, ótimo, você está no lugar que você tinha que estar. Então eu vou bater nessa tecla ainda. Vamos refletir. Eu estou afinada com o meu propósito divino? Aí vocês vão me perguntar assim, eu já fiz até uma live sobre isso, mas como é que eu sei que eu estou afinada com o meu propósito divino? Porque o que acontece é o seguinte: a gente nasce com uma programação que a gente não se lembra. Então a gente precisa, na verdade, como aquele jogo da busca ao tesouro, você tem que pegar as pistas e você vai buscando até você encontrar o seu caminho que é afinado com o seu propósito divino. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso, qual é a referência que você tem? A referência que você tem é: seu coração está feliz? Se seu coração, quando acender o sinal verde dentro do seu coração, dizendo assim: ai, gostei, é uma satisfação interior, uma alegria, uma paz, então significa que isso está afinado com o seu propósito divino. Se você faz alguma coisa que você sente uma insatisfação muito grande, não é uma pequena insatisfação que eu tô falando, gente, é uma insatisfação constante. Ah, não sei, não gosto disso, não tô feliz, eu não tô feliz nesse casamento, ou eu não tô feliz com esse trabalho, não sei, alguma coisa não tá legal. Tem um sinal vermelho, então o seu eu superior está dizendo o que para você? Se essa insatisfação é crescente, ela é um dispositivo de segurança para fazer com que você retorne à sua programação. Tá dando para me entender? Então, quando a gente sente isso, a gente tem que falar assim: opa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou me desviando? E qual é a referência para você voltar para o trilho? Aquilo que te traz amor, aquilo que você faz com amor, aquilo que te traz satisfação, aquilo que te traz alegria. Quando eu estou escrevendo os livros, ou como ontem que eu tive a oportunidade de disponibilizar o livro da Lemúria através da Amazon para vocês como e-book, eu senti uma alegria enorme. Por quê? Porque isso está afinado com o meu propósito divino. Eu estou cumprindo, eu estou vivenciando o meu propósito divino. Isso dá uma alegria, dá uma tranquilidade, dá uma paz. Então é essa referência que a gente tem. Aquilo que traz alegria, conforto, paz para o seu coração, te aproxima do seu propósito divino. Aquilo que te traz uma grande insatisfação, te afasta. Isso é interessante, né? Porque isso porque isso pode funcionar como uma bússola pra gente. Para que a gente, mais ou menos, eu digo que é dentro de um labirinto. Eu me sinto, às vezes, eu já falei isso aqui, como segurando um fio de lã dentro de um labirinto, e aí a gente vai andando. E outra coisa, você não vai saber no início do caminho o que você vai encontrar lá no final. A gente não tem o controle da vida. A gente não tem o controle de tudo. A gente tem essa mania de querer saber tudo por antecipação. Ah, então meu propósito divino é estar assim, assim, assim. Não sei. Eu sei que agora, pelo meu coração, eu sinto que eu estou afinada com ele. Por quê? Porque eu sinto uma alegria interior, eu sinto paz interior, eu sinto como é que eu vou dizer? Um bliss, uma alegria diferente. Então isso é sinal que você está afinada. E tem momentos na vida, eu me sinto assim às vezes, que eu sinto que eu deixo o fio de lã cair, faz parte. E aí quando o fio de lã cai, eu fico assim: ai meu Deus, e agora para onde eu vou? Para que direção eu vou?
Eu viajo, eu fico, eu escrevo livro, eu dou aula, o que eu vou fazer? Aí o que você tem que fazer nessas horas, se você deixou cair o fio de lã? Você para, medita e aguarda. Às vezes, a coisa mais importante é silenciar, para que a sua divindade possa te trazer o fio de lã novamente, para o seu novelo que já está abertinho, ela te entregar o fio para que você volte a caminhar. Então, quando você vai fazer um estudo que te traz muita alegria, está afinado com o seu propósito divino. Se você está trabalhando que você está satisfeita, você está afinado com o seu propósito divino. Mas para que a gente possa perceber isso, gente, a gente tem que arrumar um tempo para olhar para dentro da gente. E entender que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. E essa é a nossa grande libertação. Quando a gente entende isso, o Ho'oponopono diz isso, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. 100%, não é 80%, não é 50%, não é 70%, é 100%. Quando a gente entende isso, e o lemuriano também pensa isso, tá? Porque o Ho'oponopono acaba sendo uma herança lemuriana. Por que ele é uma herança lemuriana? Porque os próprios havaianos dizem, você pode perguntar para um havaiano. Se você perguntar para um havaiano local, ele vai te perguntar de onde vem o seu povo. Ele vai dizer, veio das Pleiades, veio das estrelas. Então, os ensinamentos do Ho'oponopono, que é um sistema de cura psicoespiritual havaiano, ele tem uma origem estelar, a mesma origem da civilização da Lemúria. Então, o lemuriano já entendia assim, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, nós temos o livre-arbítrio. Só quando eu entendo isso, é que eu consigo falar assim, poxa, se eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo, e eu não estou satisfeito, então significa que eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso mudar. Não é o mundo que tem que mudar para mim. Porque quando eu mudo, o meu mundo muda. Porque a nossa realidade muda. Que o Ho'oponopono também diz. Nós criamos a nossa própria realidade. E como eu relato no livro, vocês vão ver. Vocês vão ver que eu criei uma realidade de céu e inferno. E tive que fazer o meu caminho de volta para estar bem novamente. Mas se eu não tivesse optado por fazer o caminho de volta, eu talvez estivesse naquela mesma condição até agora. Porque o campo quântico, Deus, inteligência suprema, não importa o nome que você quiser dar, não vai fazer por você. É nosso trabalho fazer. A gente está aqui para isso, para aprender. Então, encontrar o propósito divino é uma prática altamente lemuriana. Então, tá todo mundo, quem está nessa busca, quem está disposto a entrar na busca, está afinado com a Lemúria. E a Lemúria é o nosso grande exemplo de como lidar com as adversidades, como lidar com os testes, como lidar com as provações, como lidar com os momentos difíceis. E nós não estamos vivendo essa transição planetária? Não estamos passando por testes, provações, momentos difíceis? Então nós precisamos nos conectar àquilo que é bom, ao caminho certo, ao caminho que vai nos aproximar do nosso propósito divino. E isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela gente. E também fazer pelo nosso próximo, porque precisamos nos unir. Na Lemúria, todo mundo acreditava que cada um estava conectado ao seu propósito divino e que todos estavam servindo à sociedade. Então, quando eu cuido de alguém do meu lado, eu também estou cuidando de mim. Se eu estendo a mão ao meu irmão que está com fome, eu também estou cuidando. Hoje mesmo eu recebi uma campanha super bacana, eu vou postar aqui no Instagram depois. Alguém que compartilhou comigo, de alguém fazendo uma ONG, fazendo uma campanha para alimentos não perecíveis, para serem doados para as pessoas que estão precisando nesse momento. Gente, nós estamos vivendo um momento que todos os nossos irmãos estão precisando de nós. Tudo bem, você não pode dar 30 quilos de feijão, mas você pode dar um. Mas se cada um de nós der um, olha quantos a gente vai ter. Não é? E são tantas campanhas bacanas acontecendo ao mesmo tempo, tantos trabalhos especiais, e tantas pessoas que nunca fizeram campanha nenhuma estão se movimentando para fazer pela primeira vez. Isso é altamente
esse altamente lemuriano é altamente produtivo e positivo, porque nós temos uma jornada individual, mas a caminhada é coletiva. Precisamos uns dos outros. Ninguém caminha sozinho, né? Existe espaço para todo mundo. O propósito divino de todos nós temos um propósito divino. Não nasce ninguém neste plano de existência sem um propósito, gente. Você pode até não ter encontrado seu propósito até agora, mas ele existe, ele está dentro de você. E se você der uma parada e começar a olhar para dentro de você e entender que só você pode mudar a sua vida, você vai encontrá-lo. Mas para isso a gente tem que parar de culpar os outros e nem culpar a gente. Então tô assim comigo, não, porque eu aprontei na vida passada, então eu sou um terror. Não, todos nós erramos, mas eu penso o seguinte: se depende só de mim, eu vou me perdoar pelo que quer que eu tenha feito. E perdoar também a todos que porventura possam me ter feito algum mal. Porque se a gente está aqui, se a gente ainda está aqui, é porque a gente falhou antes. Então, se eu errei no passado, como é que eu não posso perdoar quem está errando comigo hoje? Porque, amigos, se a gente fosse mega, super, hiper elevado, nós não precisaríamos estar aqui no planeta Terra, passando por essa pandemia, por essa situação, por essa transição. A gente está aqui porque a gente tem coisas a resolver. Então significa o seguinte: você pode até não errar mais em certas coisas nessa vida, mas com certeza você errou nisso em outras. Por isso que não nos cabe nem julgar e nem condenar. E sem falar que isso gasta uma energia enorme. Quando a gente coloca a culpa dos outros e no que está ao redor, a gente gasta uma energia enorme e a gente está perdendo um tempo precioso de olhar para dentro da gente e mudar. E para isso, eu só posso dizer uma coisa para vocês: deletem o passado, se desliga do passado, se desliga do que você viveu. Não importa o que você passou, existe um motivo para aquilo ter acontecido, um motivo pelo qual você desconhece, não tem problema. Deleta esse passado, você não é mais quem você já foi, você é hoje. Aproveita o hoje. Olha para a vida hoje, viva o presente. Faça o bem para alguém, faça o bem para si próprio. Agradeça pela alegria de hoje, agradeça pelo sol que nasce todos os dias hoje. Gente, tem coisa mais bonita do que olhar para o céu? Existem países no nosso planeta que passa 6 meses de sol e 6 meses de noite. Que não tem sol de dia durante 6 meses. Nós somos agraciados com o céu azul o ano inteiro, né? E no Brasil a gente nem inverno direito tem, pelo menos na maior parte do Brasil. Tem uma parte até que tem mais inverno. Então eu tô falando isso porque tudo isso faz parte da nossa reflexão. Deixa eu ver o tempo que eu tenho, que às vezes eu me perco. Eu tenho pouco tempo. Então, gente, eu queria dizer a vocês, agradecer a presença de vocês aqui hoje e dizer que o nome do meu livro é Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos, à venda na Amazon.com.br. Vocês podem baixar o aplicativo Kindle, que é o aplicativo de leitura da Amazon, gratuitamente. Pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e depois você pode comprar o e-book na Amazon, que ele dá a opção de compra individual, e ler o livro. E eu espero que vocês curtam o livro, e aqueles que estão lendo, aqueles que leiam e que gostem, eu peço, se vocês podem deixar lá os seus comentários depois sobre o que vocês acharam do livro. Deixem a sua opinião na Amazon, que quando vocês fazem isso, vocês me ajudam muito. E vocês, mais do que isso, vocês ajudam o livro, para que esse livro possa chegar a outras pessoas que não têm acesso direto a mim e que de repente estão precisando ler aquela informação. Porque eu repito, o livro, o importante do livro não sou eu, é o livro, é a mensagem dele. Eu só sou um instrumento por onde o livro vem. E isso está linkado no meu propósito divino. E eu estou feliz só de poder ser um instrumento, já estou satisfeita. E tenho certeza, e podem ter certeza de uma coisa, que eu faço com todo o meu amor e o meu carinho, porque eu amo meu trabalho. Antes de concluir,
Eu repito, o livro que foi lançado agora, Lemúria, Terra da Luz, a seção dos registros acásticos. E para quem tiver interesse de ler, meu primeiro livro anterior a esse, que quem leu o primeiro para ler o segundo entende bastante o que eu falei hoje, chama-se Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, também à venda na Amazon.com.br por e-book, tá? Não tem livro de papel, eu só tenho opção de e-book dos 2 livros. Outra coisa que eu queria dizer, estou começando nova turma de tarô, terça-feira, dia 6 de abril, às 18h30, é uma aula por mês, o curso é por módulos, cada módulo equivale a uma aula, o curso é uma aula por mês. Começa módulo 1 para tarô, para iniciante, para quem nunca jogou, para quem já é apaixonado, para quem já joga, a gente vai estudar o tarô profundamente. O curso é completo, arcanos maiores e menores, tem 13 módulos no total. E tem um segundo horário que eu estou abrindo para tarô módulo 1 no dia 7 de abril, à tarde, quarta-feira, 14h30. E terça-feira, dia 6, vai ser às 18h30. Então tem um horário para o pessoal da noite, que de dia está ocupado, e tem um horário para o pessoal que tem disponibilidade à tarde e à noite está ocupado. Começa dia 6 e 7 de abril e dia 17 de abril, sábado, curso de Reiki nível 2, tá? Para aqueles que já fizeram Reiki nível 1. Quem tiver interesse em algum desses cursos, é só me mandar mensagem pelo direct, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, e eu passo todas as informações. Muito obrigada, eu estou muito feliz daqui hoje podendo falar da Lemúria com vocês, de compartilhar com vocês um novo livro, e que eu sinto que é um livro que vai estar chegando num momento muito oportuno do planeta. E eu queria deixar essa mensagem, que vocês registrem isso no coração. Quando você lê o livro, os ensinamentos que estão lá, aplique para a sua vida. Aplica para você. Faz esse trabalho no seu interior que você vai ver que vai ser muito bom. É isso aí, gente. Muito, muito obrigada. Um ótimo fim de semana a vocês. E depois me contem o que estão achando, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês estão achando do livro. Voltamos semana que vem com a live, sexta-feira, 18h30, horário normal. Hoje foi especial porque foi sobre o livro da Lemúria. Que assim seja. Paz e bem.